Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa semana, da lição de número 11, segundo trimestre de 2025. O tema da nossa revista, A História do Povo Escolhido. Tema sugerido pela nossa CPAD, com o tema da nossa lição desta semana, Um Reino Dividido. Vamos fazer a leitura diária desta terça-feira, no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versos de 1 a 7. Leiamos a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Bom, meus irmãos, desde quando houve o reinado de Salomão, a qual ele começou a fazer coisas que desagradavam ao Senhor, quando ele começou a casar com mulheres de outros povos, começou a construir templos para elas adorarem a seus deuses. A partir daquele momento, nunca mais houve um rei sobre Judá a qual fizesse a vontade do Senhor. Foram se passando os anos, reinos, e nesse momento aqui sobre Elias, no momento aqui era reinado pelo rei Acabe. Só que Acabe, ele fez coisas ainda piores do que todos os outros. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros fizeram antes dele. E nisso, ocasionou que Deus ele começou a cada vez mais ficar mais irado. Por quê? Acabe, ele levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Também fez um bosque, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os outros reis de Israel que foram antes deles. Então, consequentemente, Deus levantou o profeta Elias, a qual Deus estava ali levantando para que pudesse haver uma mudança ali na terra de Israel. Então, Elias começou a falar para o rei Acabe tudo o que estava acontecendo e o que o Senhor vinha dizendo para ele. Só que Acabe não quis ouvir o que Elias dizia, não quis ouvir aquilo que o Senhor estava dizendo, porque já há muito tempo eles já não sabiam mais o que era Deus, eles já não serviam mais ao Deus de Israel. Eles estavam com os seus corpos e corações corrompidos por Baal e por outros deuses pagãos. Então, Acabe ameaçou a Elias, né, de morte. E Elias ele teve que fugir da cidade e ele se escondeu numa caverna. E ali Deus falou para ele que iria sustentá-lo com pão e carne, que ia ser trazido pelos corvos e que ele era para beber da água do ribeiro. E ali ele ficou por muitos dias, mas mesmo assim Deus o sustentou ali. Deus estava com Elias. Podemos ver aqui, meus irmãos, que nós devemos estar fazendo a vontade do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor nos manda. Devemos estar na direção de Deus. Porque como podemos ver aqui, o Senhor pediu algo para Elias. Elias fez conforme o Senhor disse. E o Senhor o sustentou, mesmo ele ali estando escondido naquela caverna, para que ele não fosse morto pelo rei Acabe, para que ele não fosse pego, o Senhor disse que ia lhe sustentar. Então é o que devemos aprender hoje, meus irmãos. Como podemos ver na palavra de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Devemos estar com nossas vidas, com nossos corpos, sempre ligados em Cristo, orando, buscando a sua presença, lendo a sua palavra, jejuando, porque as outras coisas Deus vai nos acrescentar, Deus vai preparar. Deus sabe que nós necessitamos de comer, beber, nos vestir, precisamos trabalhar. Deus sabe de todas as coisas, mas que possamos estar com nossos corações abertos para fazer a vontade de Deus, para fazer a sua vontade, mesmo que muitas das vezes aos nossos olhos achamos que são coisas assim impossíveis.
Mas sabendo que foi Deus que falou, foi Deus que preparou, sabemos que Deus vai nos sustentar, vai nos dar o escape, Deus vai nos ajudar em todos os momentos. Possamos estar sempre ligados e sempre atentos a ouvir a voz de Deus, porque Deus sempre fala conosco. Se há algo que Deus nos pede, se Deus nos pedir algo que devemos fazer, ir para algum lugar, algo que devemos fazer, que muitas das vezes aos nossos olhos parecem que vai ser dificultosos, não pensamos assim, mas entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, porque Deus vai estar no controle de tudo e o Senhor vai nos sustentar. Deus vai abrir as portas e Deus vai estar sempre na frente, nos ajudando e nos orientando. Que Deus vos abençoe.